Paz do Senhor, gente. Bom dia. Estou aqui mais um dia de quarentena. Hoje, dia 3 de abril de 2020. Mais um dia que Deus nos preparou para nos esconder, estar próximo dele. E confesso a vocês que estou tentando aproveitar esse período da melhor forma possível. Espero que vocês estejam aproveitando bastante também. Eu queria compartilhar com vocês um versículo que está escrito em Lucas, capítulo 24, versículo de número 29. Lucas, capítulo 24, versículo 29, diz assim: E ele os constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde. E já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. A palavra do Senhor diz que Jesus fez uma promessa ao seu povo, aos seus discípulos, que ele morreria, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria. E nos conta essa história que dois discípulos, poucos conhecidos, no terceiro dia que Jesus ressuscitaria, eles decidem sair de Jerusalém. Pois já tinham desacreditado na ressurreição de Cristo. Jesus, ele aparece aos discípulos e eles ficam sabendo que Jesus aparece aos discípulos, mas mesmo assim decidem voltar. Segundo os teólogos, esses dois discípulos eram Cleopas, conforme diz a palavra, e a sua esposa. Mas não quero entrar em detalhes. Eles estão no caminho de Emaús, onde de Jerusalém para o seu destino era 11 quilômetros. Eles estavam indo a pé, se lamentando, conversando sobre a morte de Cristo. E Jesus, já ressurreto, se apresenta do lado deles e começa a conversar com eles, e eles não reconhecem Jesus. E Jesus pergunta para eles: por que está triste? Por que estão reclamando? Por que estão angustiados? Por que estão frustrados? E eles falam: você é peregrino aqui em Jerusalém? Você não sabe o que aconteceu? Que Cristo, profeta, varão perfeito, morreu e disse que o terceiro dia ressuscitou, e ele até foram no sepulcro dele, mas ele não estava, e até apareceu na casa de um dos discípulos e se apresentou. Você não ficou sabendo? Você é estranho aqui. Jesus disse para eles: ó nécio e tardos de coração, para entender as Escrituras. E Jesus começa a falar das Escrituras para eles, e contando desde Gênesis, começou a falar de todas as promessas que Deus tinha feito através dos seus profetas, dizendo que Jesus morreria, mas ressuscitaria no terceiro dia. E mesmo assim eles estavam desacreditando e voltando para sua casa, saindo de Jerusalém. Jerusalém significa lugar de adoração, Jerusalém significa local de comunhão, Jerusalém significa local onde nós temos intimidade e comunhão com Deus.
E eles estavam saindo de Jerusalém, voltando para suas casas. Tristes, frustrados, desesperançosos. E o que eu acho interessante, irmãos, é que o mesmo Jesus que se apresentou para os discípulos, para os 12 discípulos, para os mais conhecidos, para os mais íntimos, ele também se apresenta para esses 2 discípulos pouco conhecidos, pouco citados na Bíblia. E aí eu já aprendo uma coisa muito importante. O mesmo Jesus que se apresenta para aqueles que são conhecidos é o mesmo Jesus que se apresenta para aqueles que são desconhecidos. E para resumir a história, eles vão conversando entre eles, e quando eles estão chegando em sua casa, Jesus, ele começa a fazer que está indo embora. E eles o constrangem Jesus e falam assim: não, já está tarde, fica conosco. A presença de Jesus era tão gostosa no meio deles que eles fizeram questão de falar: fica conosco, Jesus. Eles ainda não tinham reconhecido que era Jesus, mas eles sentiam uma conversa tão gostosa, uma presença diferente. Jesus entra na casa deles porque Jesus, ele é educado. Ele não entra na minha casa, na minha vida, na sua vida, sem você convidar. Jesus entra. Eles ainda não reconhecendo Jesus. Eles chamam Jesus para sentar à sua mesa. Nós só chamamos para sentar à nossa mesa quem nós reconhecemos. Só chamamos para sentar à nossa mesa aqueles que nós achamos que são íntimos, e eles já sentiam que Jesus era íntimo deles. E quando Jesus levanta e dá graça, eu uso a minha imaginação em algumas coisas que eu li. Quando Jesus levanta o pão para dar graças, eles olham as marcas dos cravos nas mãos de Jesus. E aí os olhos deles se abrem e eles percebem que era Jesus que estava com eles em todo aquele caminho. Jovem que me ouve, irmão e irmã que me ouve, Jesus está com você. Mesmo que você não reconheça, mesmo que você não veja a mão dele sobre a sua vida, mesmo que você não veja a solução para aquilo que você está pedindo, ele está do seu lado. E ele só quer um convite para ele entrar na sua casa, para ele entrar no seu coração, para ele entrar nos seus projetos, para ele entrar na ferida que tem dentro do seu coração, para ele entrar neste pecado que você está vivendo e você já se afastou dele e ele está te chamando de volta. Vem, eu quero me relacionar com você, eu quero mudar a sua vida, eu quero mudar a sua história. Mas ele quer um convite seu, porque Jesus, o Espírito Santo, ele é educado. Ah, que bom seria se nós reconhecêssemos a presença de Jesus, se nós anelássemos por ter intimidade com ele. Ah, que bom seria. Muitas coisas seriam bem melhores para nós se aprendermos a ter intimidade com ele. E eu fecho essa mensagem dizendo para você: ele ainda anda com você. Não importa o que aconteceu, não importa. Ele ainda anda com você. Reconheça isso. Convide ele para entrar na sua vida, na sua casa, nos seus problemas, nas suas frustrações, nas suas perdas, na sua vida financeira. Enfim, convide ele. Reconheça que você dependa dele, busque a ele, se relacione com ele, que você vai ver o que ele vai fazer nas suas causas impossíveis. Deus vos abençoe. Uma ótima sexta-feira em nome de Jesus.